A todas e todos, começando aqui mais uma análise política com Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. Eu sou a Gisele Federici, aqui da TV 247, hoje é dia 24 de novembro. Todas as terças a gente está aqui com o Rui. Rui, prazer ter você aqui de novo na TV 247, tudo bem por aí? Tudo bem, prazer é meu. Bacana, hoje você está num lugar diferente aí, parece que tem uma plateia, né? Uma coisa ao vivo, assim, com auditório hoje. Hoje tem auditório. Nós interrompemos aqui a reunião da direção nacional do partido, né? Então nós temos aqui uma plateiazinha de umas 40 pessoas. Entendi, legal. Então vamos fazer uma avaliação com um público virtual e um público físico hoje. Isso. Rui, estamos aí na reta final da campanha, né, das eleições municipais, depois a gente te ouve sobre isso, acho que é um tema importante. Teve um episódio super significativo de violência racista, né, que resultou numa morte nessa semana, no final da semana passada, também é um tema importante para a gente falar hoje. E esse recrudescimento dos dados da pandemia de coronavírus, né? Também queria ouvir sua opinião sobre esse novo cenário que alguns chamam de segunda onda e outros estão mais cautelosos em relação a essa avaliação, né? Mas, de qualquer forma, tem aí o governo Bolsonaro estocando testes que estão prestes a vencer e outras irresponsabilidades. Mas, começando pelo noticiário internacional, queria te perguntar como é que você está vendo essa transição agora oficial, né? O início dessa transição do governo Trump para o Biden. O Trump que resistiu tanto a assumir a derrota, agora a lei começou a ser aplicada, né? O Biden de fato está começando a nomear pessoas, nomeou o secretário de Estado, até quero sua avaliação sobre esse nome. Tem alguns analistas progressistas já dizendo que o Biden começou mal, né? Então, queria te ouvir sobre isso, sobre esse início do novo governo dos Estados Unidos. Eu acho que em relação ao problema da transição, né, tudo indica que a coisa avançou no sentido da transição se realizar e tudo mais. Mas eu acho ainda que nós devemos ficar atentos para ver aí como é que vai se desenvolver a crise política, né? Nós temos que lembrar que o Trump ele é dono do Partido Republicano, ele teve 71 milhões de votos, né? Ele tem metade do país no eleitorado dele, e logicamente que ele vai, ao que tudo indica, né? Pode ser que haja alguma mudança, ele vai opor uma resistência grande ao governo democrata. Já do ponto de vista do governo Biden, né, a primeira grande notícia da formação do governo foi a indicação do secretário de Estado. E ele indicou, como nós prevíamos aqui, né, muito claramente, um falcão aí uma das pessoas que são mais favoráveis ao enfrentamento militar dentro do aparato norte-americano. A pessoa que é favorável a recrudescer o relacionamento com a China, com a pessoa que esteve envolvida aí na realização da intervenção imperialista na Síria e tudo mais. Quer dizer, está se confirmando aí que não se trata de um governo Biden, governo progressista, bonzinho, etc. e tal. O que nós vamos ter aí é a máquina de guerra norte-americana sendo recolocada em ação, porque ela, durante o governo Trump, ela ficou meio de molho, digamos assim. O governo Trump não foi um governo muito ativo na intervenção militar. Isso daí desmente totalmente toda a festa, toda a fantasia que se criou em torno do governo Biden como progressista, né? Esse cidadão também é indicativo de que ele vai recrudescer contra a Venezuela
e assim por diante. A situação norte-americana é uma situação delicada. Inclusive, eu acho que eles vão procurar recuperar terreno no que diz respeito ao enfrentamento militar no mundo todo. Isso não é propriamente uma novidade, porque o próprio Biden já era uma indicação de que os falcões, né, haviam chegado ao governo. O Biden, na realidade, esse cidadão agiu aí sob a orientação do Biden. Ele é um homem do Biden, o Biden que organizou a política externa norte-americana nesse período. Aí nós tivemos essa onda aí, né, no Brasil, de setores progressistas, ditos progressistas e tudo mais, falarem que era preciso apoiar o Biden, coisa muito negativa, que abriu caminho também para isso que nós estamos vendo, né? Onde estão apoiando tudo quanto é candidatura de direita pelo país afora. Uhum. Muito bom. Bom, se tiver mais alguma questão sobre isso que chegar no chat, eu volto ao tema depois. Eu queria te perguntar sobre a Guatemala. A Guatemala está on fire lá, né? Tem muita gente na rua. No último final de semana teve manifestação em frente ao Congresso lá, colocaram fogo. E aconteceu uma coisa curiosa lá, que foi o vice-presidente sugerir ao presidente que os dois renunciem juntos, né? E uma aprovação do orçamento para o ano que vem, que foi uma parte do estopim que levou às manifestações de rua. O que está acontecendo na Guatemala? Qual que é a sua visão sobre o governo de lá? A notícia da Guatemala, assim como a notícia do Peru, né, onde a direita deu um golpe de Estado, a direita fujimorista deu um golpe de Estado, e o golpe de Estado fracassou devido à intervenção popular. Né? Já 3 presidentes peruanos renunciaram aí um atrás do outro, e a situação continua evoluindo no sentido revolucionário. Eu acho que Guatemala e Peru, eles expressam o mesmo fenômeno internacional, quer dizer, a situação econômica, né? Situação econômica principalmente, aliada à repressão política em todos os países da América Latina, porque todos eles têm uma grande dose de repressão política, tem levado a essas erupções aí vulcânicas da população. Nós temos a situação no Chile também, que não dá trégua. Foi aprovada uma constituinte que foi uma manobra para tentar deter o movimento popular. Mas o movimento popular não se deteve, tá? E o governo Pinheira, que continua no governo, com a constituinte e tudo, reprime a população. Nós temos tendências à mobilização popular também na Argentina, tá? Nós temos Argentina, Chile, nós tivemos aí grandes mobilizações no Equador, nós temos Peru agora, nós tivemos a Bolívia, uma mobilização muito grande, né, que forçou o recuo do golpe de Estado, e agora nós temos ainda Guatemala, e nós temos também, nós podemos até acrescentar o Brasil, que é um país complexo nesse quadro, pela situação do Amapá, onde a população, né, afetada aí pelo corte de luz, uma barbaridade da privatização, saiu às ruas e se enfrentou aí também com o poder estabelecido. É mais comum no Brasil esse levante regional, né, do que o levante nacional, porque o Brasil é um país muito grande, muito diversificado e tudo mais. Mas eu acho que nós estamos diante de uma onda geral, né, de instabilidade política que é provocada pela crise econômica. A América Latina estava numa situação muito difícil antes da pandemia. A pandemia agravou todo o quadro dos países latino-americanos. Eles todos estão à beira da ruptura. Isso aí eu acho que é um dado muito significativo da situação. E a Guatemala é mais uma manifestação. O que é interessante, né, nesse marco aí é que a gente pode ver que, de uma maneira muito distinta de outras situações, por exemplo, a situação no Egito, quando houve
o golpe de Estado, a situação na Ucrânia e tudo mais, a imprensa aqui não apoia isso daí, a imprensa está assustada. Temos que acrescentar aí como manifestação também parecida o caso do Carrefour, né? É um caso também semelhante. Não foi uma grande explosão, mas indica a tendência à explosão, né? Sim, a Ana Cláudia Garcia comenta aqui: a América Latina está se insurgindo contra os golpes de Estado engendrados pelo imperialismo. E a situação econômica do Brasil, né, Rui, só vai piorar. Ano que vem não tem mais auxílio emergencial, a situação de desemprego, o índice pelo menos já deve piorar, porque a situação real é maior do que a que é divulgada, né, com pessoas que desistiram de procurar emprego. Então a situação vai ficar muito pior. E depois, é bem interessante esse paralelo que você faz com o Carrefour, porque eu queria trazer justamente essa reflexão, né? Se não seria um ponto de ebulição, como houve com George Floyd nos Estados Unidos, e que levou as pessoas às ruas e catalisou até outros atos de violência, outros assassinatos pela polícia. Mas a gente pode passar para isso, então, depois a gente fala de eleições aqui. Então, queria que você falasse o episódio em si, né, na véspera do 20 de novembro, do Dia da Consciência Negra, e que mudou o discurso dos movimentos sociais, né, do movimento negro, de uma forma geral. E depois a gente acabou tendo a sexta-feira, né, no final do dia, vendo a mídia chamar aquele grupo ali que estava reagindo a um assassinato com um caráter completamente racista, a CNN cobrindo ali aquele protesto, chamando esse grupo de vândalos, por exemplo, né? E chamando aquele ato de violência, que era quebra de vitrines, né? Então, eu queria que você falasse primeiro do episódio em si, o que aconteceu no Carrefour, depois a gente reflete um pouco sobre essa reação popular. Eu acho que há vários aspectos com relação a esse problema aí do Carrefour. Primeiro aspecto, que é uma coisa interessante, é que a imprensa, depois de chamar todo mundo de vândalo, né, para, digamos assim, procurar apagar o incêndio, eles começaram a tentar circunscrever o acontecimento a um incidente do Carrefour. Isso é bobagem. Os grupos de segurança das empresas, o grupo de segurança, o grupo de segurança de empresas públicas como o metrô e tudo mais, eles são um reflexo da polícia militar brasileira. Né? Inclusive, um dos agressores, um dos assassinos do rapaz no Carrefour era membro ou ex-membro da polícia militar. Quer dizer, você tem no país uma força repressiva que é treinada para matar, que é extremamente violenta. E essa força repressiva, ela não atua apenas enquanto polícia militar. Né? O sistema de repressão que existe aí, ele acaba abarcando todo tipo de organismo repressivo. Por exemplo, foram criadas aí nas últimas 2 ou 3 décadas as guardas civis municipais e metropolitanas. Elas são uma reprodução da PM. Nós já temos, elas começaram com a ideia de que era para guardar prédios públicos e não sei o quê. Obviamente que isso aí era um pretexto, né? Na época também, eu me lembro, nós denunciamos isso daí. E elas hoje são um segundo destacamento da PM. Quer dizer, a cultura da repressão ao estilo polícia militar no Brasil, ela é altíssima. Ela é altíssima. E também ela funciona, né, com os mesmos critérios da polícia militar. Assim como a polícia militar mata à torto e à direito os negros nas grandes cidades do país, principalmente os negros, né, a pretexto de combater o banditismo, eles matam também os negros, eles são extremamente agressivos com os negros em todos os lugares. Né? Esses serviços de segurança, isso daí é uma milícia patronal, né, que funciona ao estilo da polícia militar. É uma espécie de milícia fascista em potencial. Né?
Agora, o que me chamou muito a atenção nesse acontecimento, duas coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro, a reação, né? Mostra que existe no país uma tendência explosiva muito clara e que foi canalizada para uma coisa que está muito em discussão, né? Quer dizer, você está irritado, você está descontente e tudo mais, você acaba se manifestando em determinadas coisas que estão muito em evidência, tá? Apesar de que no Brasil, volta e meia, nós temos quebra-quebra nos bairros da periferia por vários motivos. E a questão do racismo é muito falada na eleição, todo mundo fala em racismo, etc. e tal. Então, eu acho que isso daí mostra muito claramente que no Brasil a tendência explosiva está presente e ela pode ser uma realidade no futuro próximo, tá? Mostra que existe aí uma situação de conjunto na América Latina. Essa situação precisaria, por exemplo, ser analisada, né? A burguesia dos países latino-americanos e o imperialismo está procurando canalizar isso daí para determinadas vias institucionais. A gente viu a imprensa toda fazendo demagogia, que não sei o quê, que o racismo, né? Todo mundo, toda a imprensa golpista, que no fundo é toda racista, estava lá falando contra o racismo, o que mostra um temor muito grande. Vão dar uma solução institucional e uma solução aparente, né? Nesse negócio, vão colocar um negro não sei aonde, vão colocar outro negro não sei aonde, vão abrir vaga de emprego para os negros aqui e acolá, que é tudo um meio de tentar interromper, né, a radicalização, processo que, como você falou, tende a se transformar numa situação do tipo dos Estados Unidos, né? Tende mesmo a se transformar. E no Brasil, se isso daí começar a se espalhar, é muito mais grave, porque o Brasil não tem 15% da população de negros. No Brasil, é a maioria da população que é negra. Se o negócio pegar fogo, vai ser uma calamidade total para a burguesia, vai ser uma grande mobilização e uma grande revolta popular, tá? De passagem, né? Porque às vezes a gente não fala, pode ficar mal compreendido. Eu e o PCO, nós somos totalmente a favor dos manifestantes que foram lá quebrar o Carrefour. O pessoal tem que botar a sua raiva para fora, não pode ficar se contendo, não. Vai lá e quebra. Logicamente que não é um problema só do Carrefour, mas o que acontece no Carrefour já é um aviso para os outros, né? Para eles ficarem mais na defensiva. Precisaria desenvolver isso daí politicamente, e eu acho que o grande problema da América Latina nesse momento é que essa mobilização ela não está encontrando, né, nenhum tipo de expressão política definida. A burguesia, que atacou duramente os governos nacionalistas, que era um tipo de expressão, agora está procurando canalizar isso para posições mais direitistas. Então, eu acho que tem esse conjunto de fatores aí que formam um fenômeno bastante complexo, tem que ser analisado no detalhe. E que é até difícil prever agora, né? Como aconteceu em junho de 2013, quando a gente estava no calor do momento, era difícil avaliar ali quem estava nas ruas, né? Depois começaram a haver grupos de direita e grupos muito financiados, né? Que estavam chegando todo aparelhado, enfim. Mas que nesse momento é difícil dizer no que vai culminar, né? Pode culminar em muita coisa e até se prolongar por bastante tempo, né? E principalmente se um outro fato acontecer, o que sempre acontece, né? Sempre tá aí e esses episódios têm cada vez mais visibilidade, né? E você concorda com isso? Você acha que a gente está num momento em que a visibilidade para isso tem sido tamanha que e a raiva incontida a ponto de que esses protestos podem continuar, assim como foi um exemplo os Estados Unidos contra a violência da polícia racista lá? Eu acho que sim. Eu acho que por uma série de circunstâncias um pouco complexas, né?
o problema racial no Brasil ele foi trazido aí à superfície da situação política. Ele sempre ficou como um problema meio oculto, meio que assim um esqueleto no armário da política nacional. Uma coisa curiosa, eu digo que é complexo pelo seguinte, uma coisa curiosa é que o problema do racismo ele foi muito estimulado pelo próprio imperialismo, como meio de se antecipar a justamente tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Enquanto eles colocavam os negros na cadeia, a polícia matava os negros, as comunidades negras eram profundamente atacadas, de outro lado eles faziam uma grande propaganda de que precisava defender o negro, de que precisava ter negro nos partidos políticos, candidatos negros, negros em postos de direção. Começaram uma propaganda para conter, né, essa grande revolta que estava se criando pelas condições sociais do país. Isso veio para o Brasil também de uma maneira um pouco artificial, né? Principalmente a esquerda que falava nisso. A direita, já conhecendo o país, olhou isso daí e começou a combater, né? A gente vê que a campanha para derrubar o PT em 2016, ela foi acompanhada de uma campanha que falava assim: no Brasil não existe racismo, não existe esse negócio de raça, etc. e tal. Não só do Bolsonaro, de vários setores, né? O Bolsonaro agora ficou sozinho, falou que não tem racismo no Brasil, ficou sozinho. Mas todo PSDB, DEM, PP, todos os partidos dominantes no Brasil, eles falaram a mesma coisa. Inclusive, um jornalista e porta-voz da Globo e de outros setores direitistas, mas não do Bolsonaro, que é o Demetrio Magnoli, ele escreveu um livro para tentar provar que no Brasil não tinha racismo. E a direita começou uma campanha contra as cotas e tudo mais. Mas essa fermentação política, contraditoriamente, ela está se espalhando. E isso daí vai se traduzir, sim, né, se o pessoal não tomar cuidado, em grandes enfrentamentos da população negra com o regime político, com a burguesia e tudo mais. Eu acho que eles vão tentar agora, usando essa demagogia com a população negra, tentar evitar que a coisa descambe em quebra-quebra na rua, enfrentamento com a polícia. Você imagina, né, nesse clima aqui, a polícia mata uma pessoa na rua e é capaz que o pessoal invada a delegacia de polícia e tudo mais, e a situação se desenvolva aí de uma forma revolucionária, né? Eu vejo como bastante positivo esse desenvolvimento, né? Anteriormente a esse caso do Carrefour, as manifestações não tinham um caráter racial explícito. Você matava gente na periferia, a população reagia ali, né, com indignação do assassinato, essa coisa toda, que nem a gente viu recentemente em Paraisópolis. Mas agora não, agora já adquiriu o caráter de um confronto de defesa da população negra no Brasil. E é uma ação, né, eu diria assim, um esboço de ação revolucionário. O pessoal foi lá no Carrefour para tocar fogo no supermercado. Eu acho que isso tende a se desdobrar em outras situações, sim. O João Bosco está dizendo aqui que o livro Negando o Racismo foi o Alicama. Eu até pensei nesse livro, mas achei que você pudesse estar falando de outro livro. O Magnoli escreveu um outro livro também, ou está falando do Alicama, que é diretor da Globo, né? Os dois, tem mais de um livro, né? O Magnoli escreveu, sim. Ah, tá. É que o do Alicama ficou bem famoso, né? Porque, enfim, a Globo mudou bastante aí a linha dela, né? Começou a colocar mais pessoas negras na frente das câmeras, e nessa linha do que você está dizendo, né? De políticas antirracistas para mostrar, por exemplo, o Carrefour estava, né, em coisas assim, de divulgar panfletos, né, somos a favor da diversidade e tal. Então, acho que faz parte dessa campanha do Black Money, Pink Money, que falam, né, na economia, né?
quer capitalizar em cima disso de alguma forma, e claro, o entretenimento da Globo, a Globo, de uma forma geral, também faz isso, assim como várias empresas, né? E aí tem um lado bom disso, que é a identificação, a representatividade, e o lado ruim, que é o capitalismo se aproveitando dessas pautas para também se favorecer, né? Tem alguns superchats aqui, deixa eu ler. Paulino Cardoso diz, Rui... Peraí, que sumiu. Paulino Cardoso, Rui, o Carrefour ofereceu, entre outros, 25 milhões às ONGs. Vocês acham que eles irão tentar frear a indignação? Já te passo para comentar. A Michele Galvão também mandou um apoio aqui. O Dan Vilela mandou 2 superchats. O advogado Cacai, no DCM, falou algo que eu já vinha pensando e que o Rui já chegou a dizer algumas vezes. Uma hora o povo vai perder a esportiva. Uma hora essa raiva, digamos, entrópica, será aceita e liberada. E o outro, ele diz, do lado de cá também existe ódio, muito ódio. O ódio à baixeza endurece os votos, dissera Brecht. Isso precisa ser aceito e... Calma aí que sumiu bem na hora o superchat aqui, deixa eu terminar de ler. Isso precisa ser aceito e explorado. O Paulino tinha mandado um outro dizendo assim, Rui, você acha que a posição punitivista e moralista da esquerda contribuiu para aprovar uma legislação para que levou o encarceramento em massa? E o Rafael Lacerda diz, Rui, a democracia, entre aspas, é a grande vitoriosa nas eleições dos Estados Unidos, uma vez que o Trump aceitou a derrota. Podemos celebrar a democracia? Te passo para você comentar esses temas. De um modo geral, né? Várias perguntas foram feitas em relação à conduta da burguesia. A burguesia ela não tem a menor pretensão de acabar com nenhum racismo. Essa seria uma fantasia louca. Nos Estados Unidos, que é um país rico, um país desenvolvido, né? Um país que conheceu todo um longo período de democracia, o negro nunca saiu do gueto. O próprio negro norte-americano fala, as comunidades negras norte-americanas são um gueto. E a situação não melhorou, né, apesar de toda a conversa da burguesia, e pelo contrário, ela piorou. Né? As revoltas atuais são testemunho dessa situação, dessa deterioração da situação do negro norte-americano. Então, se a gente for estudar, logicamente que não tem que fazer uma explicação mais concisa, mas se a gente for estudar a fundo o problema, a política do próprio Joe Biden, que agora está no governo, de encarceramento em massa e tudo mais, é a realidade da política da burguesia para os negros norte-americanos. Você tem que sufocar a população negra porque você não tem condições de dar a eles, né, um status equivalente ao da população branca. Até porque a própria população branca está se afundando aí pela crise econômica norte-americana. Agora, se isso é assim no Brasil, né, onde a burguesia é assim nos Estados Unidos, onde a burguesia tem imensos recursos, você imagina no Brasil. No Brasil, não, por mais que a burguesia fale, faça propaganda, coloque negro aqui, negro acolá, papapá, a PM não vai deixar de matar a população negra. Nem isso vai mudar. Não vai mudar minimamente. A pobreza vai aumentar, né? A violência policial vai aumentar, a violência geral na sociedade vai aumentar devido à pobreza. A burguesia tem uma política de aumentar essa pobreza. Então, quer dizer, não há solução. Nós não podemos acreditar que algumas medidas que parecem ser medidas a favor do negro vão melhorar essa situação. E é por isso também que o pessoal foi lá, né, derrubar foi lá tentar queimar o Carrefour, porque se houvesse uma outra alternativa séria, o pessoal não ia fazer isso. Né? O pessoal ia, sei lá, eleger aí uma vereadora negra e pronto, vai resolver o problema. Todo mundo sabe que isso daí, o problema não vai ser resolvido desse jeito. Então, a situação é assim. Esse negócio da esquerda punitivista, também, o punitivismo aí é uma maneira de desviar a atenção da população negra.
Então você chega aí e fala assim, se matar agora, né? Aparece alguém e fala assim, se matar o negro é negricídio, então tem que ter uma pena maior. Isso aí é só para ofuscar, né, a população, porque isso aí não vai mudar nada. Não é porque você tem pena maior que a polícia, os seguranças, a sociedade toda que está organizada para colocar a população negra debaixo do chicote vai mudar alguma coisa. Isso é totalmente fantasioso. Bom, já outra pergunta que é diferente, né, sobre a democracia. Estados Unidos. Bom, primeiro, eu não sei por que o pessoal fala em restabelecimento da democracia. Se a gente considera que os Estados Unidos é um país democrático, eu não considero assim, porque país de partido único, né? Partido único capitalista. Se o pessoal considerar o país de partido único de esquerda antidemocrático, imagine um país de partido único capitalista. O poder da burguesia, 3 milhões de pessoas na cadeia, etc. e tal, isso daí sempre foi assim. Se isso daí é democracia, na época do Trump era a mesma coisa. O que ele fez? Ele mudou a lei? Ele fez alguma coisa diferente? Eu não vi que ele tivesse feito nada demais. Ele, na verdade, inclusive, não fez. Ele nem chegou a fazer tanto contra o povo como fez o Obama, né? Mas é uma discussão diversionista. Agora, o problema aqui que nós temos que colocar é o seguinte: o sistema capitalista, democrático ou não, ele não dá conta dos problemas da população. Ele não dá conta. É isso que nós vamos ver no próximo período, né? O regime político ao estilo norte-americano com o Biden é o que tem na França. Na França, a situação é explosiva. Em Portugal, com o Partido Socialista no governo, a situação está cada vez mais dramática. É assim, a economia vai muito mal, a burguesia descarrega a conta sobre a população pobre, em algum momento a corda arrebenta e a população pobre vai para cima. Não tem esse negócio de Trump, Biden, isso aí não vai mudar essencialmente nada. Não vai mudar nada. Eu acho que, pelo contrário, o Biden, ele vai... Eu estou, inclusive, curioso para ver como a burguesia norte-americana vai administrar a situação, que é uma situação muito complicada, né? Eles querem aprofundar a política neoliberal, ir para a guerra, e, ao mesmo tempo, tem que controlar o povo já bastante rebelado nos Estados Unidos. Queria ver como é que vai ser feito esse milagre aí. Eu não estou vendo direito como é que é possível isso. O Leonardo Silva está lembrando aqui, algumas pessoas estão lembrando, né? O nome do livro do Demetrio Magnoli, que é Uma Gota de Sangue, História do Pensamento Racial, que é sobre contra as cotas, né? Que você tinha citado. E aí tem o outro do Alicama, que é Não Existe Racismo no Brasil, alguma coisa assim. Rui, pegando até esse gancho do racismo, né? Das manifestações aí no episódio do Carrefour, para passar para o tema das eleições, uma característica dessas eleições foi um crescimento no número de parlamentares negros, né, mulheres, bastante mulheres negras, uma lista mais longa aí de candidatas trans que foram eleitas, mulheres e homens também, e prefeitos indígenas, enfim, houve uma mudança que não dá para dizer que é revolucionária ainda, mas que está fazendo esse índice crescer dentro das câmaras municipais, né? Assim como vem acontecendo nas últimas eleições. Você acha que tem relação com esse sentimento que você acaba de descrever, de que o grito meio que está na garganta ali, as pessoas estão prestes a provocar estão prestes a chegar num ponto de ebulição, e isso é refletido, de certa forma, na política partidária, né, dentro da política institucional? Eu estava vendo hoje, para responder essa pergunta, estava vendo hoje uma matéria que saiu no Intercept de uma mulher que
ela analisa o problema da representatividade dos negros na eleição. Me lembro aqui o nome dela agora, é muita coisa, eu tenho uma propensão a esquecer os nomes. Mas ela falava o seguinte, que alguém perguntava para ela, mas é importante a eleição de negros, porque tem muito negro aí que é de direita e tudo mais. Aí ela falou, há duas posições dentro do movimento negro. Uma delas acha que a representatividade em si é importante. E outra acha que a representatividade tem que ser acompanhada de uma determinada qualidade política. Então, é uma coisa já confusa para os próprios identitários e o movimento negro de um modo geral. É evidente que, se você eleger um candidato negro, isso aí não significa, do ponto de vista político imediato, nenhuma mudança, principalmente se o candidato for de direita. Né? Para que você tenha a eleição de uma determinada pessoa tenha impacto, vai depender muito do que essa pessoa vai fazer com esse mandato. Se ela vai conseguir colocar esse cargo dela a serviço da luta popular, que normalmente não acontece nem de partido de direita, nem de partido de esquerda, nem nada. Agora, o outro setor é que está certo. Do ponto de vista da emancipação do negro brasileiro, a quantidade, né, a representatividade, o fato de que o negro de direita, de esquerda ou de centro participe das instituições de poder é um fator decisivo. Não fosse assim, e não teria valor, então, o autogoverno dos países africanos, por exemplo, ou do Haiti e tudo mais. Não vai resolver o problema, logicamente, mas significa que você dê um passo para que a população negra esteja exercendo o poder. O problema no Brasil não é esse, né? Seria positivo que um grande número de pessoas de cor, eles participassem do governo. Seria muito positivo. O problema é que o sistema que existe hoje no Brasil, ele é uma espécie de... A gente tem que entender que ele não é uma revolução. Ele não é uma quebra do sistema. Ele é um funcionamento de conta-gotas. Isso daí que aparece na eleição não modifica o quadro geral. Não significa que a população negra vai ter efetivamente uma parcela do poder. Assim como se você eleger, né, no Brasil, na atual situação, um determinado número de mulheres, um determinado número de operários, um determinado número de índios, de camponeses, eles também não vão ter acesso ao poder político. Quer dizer, é insuficiente o número de pessoas. E isso nunca vai ser conseguido com medidas de reforma como essas. Vamos dar aí cota para negros, vamos dar mais dinheiro para o negro. No final das contas, os partidos vão ser dominados por quem domina a política nacional. Então, isso aí acaba sendo apenas uma fachada, por um lado, e uma, digamos assim, indica, né, a possibilidade ou a necessidade de que a população negra brasileira tivesse uma participação majoritária no regime político. A gente pode ir eu não tenho as estatísticas aqui, né? Eu vi um monte de estatísticas de eleição, mas não vi essa daí. Eu vi que elegeram mais candidatos, mas é muito pouca coisa. Basta ir na Bahia e ver quantos negros estão no Congresso Nacional, na Câmara de Vereadores, etc. e tal. É uma minoria da minoria, quer dizer, é uma espécie de decoração do regime racista, do regime capitalista, você colocar alguns negros aí. E o pessoal se ilude, né, achando que, por meio de medidas de reforma tão pouco significativas, você vai mudar a situação da maioria da população no Brasil. Não, é totalmente insuficiente e não vai aumentar de uma maneira significativa se você não quebrar, né, as estruturas políticas que existem hoje no Brasil. Se você não quebrar isso daí, não vai aumentar. É, digamos assim, uma decoração, né? Pintar uma parcela do poder político aí com uma faixinha negra, que é para o pessoal ficar contente, né? Não acho que...
Acho que tudo bem, indica, cria-se aquele clima, né? Mas o clima tem que servir para que as pessoas façam coisas como o Carrefour, e não que eles fiquem de olho na eleição. O Dan Vilela mandou um superchat aqui dizendo: a jurista Maria Lúcia Caran tem textos no blog da Boitempo nos quais critica a tendência punitivista dos movimentos identitaristas. Entre aspas, o problema das soluções simbólicas é justamente o fato de serem simbólicas. Pô, e aí, qual a sua percepção sobre essa reta final, né? Essa campanha de segundo turno, as candidaturas à prefeitura, como é que você avaliou? Não sei se você fez isso na semana passada, que não foi eu que fiz o programa, o desempenho do próprio PCO e sua avaliação aqui sobre os últimos dias, sobre as capitais em que partidos de esquerda têm chance de chegar à vitória. Eu acho que, principalmente no segundo turno, ficou muito clara a disposição, né, do posicionamento político das forças, digamos assim, de esquerda, né? Então, houve aí uma confluência no terreno eleitoral para a política de frente ampla, que é a política de aliança entre a esquerda e a burguesia dita democrática, que na verdade é uma direita, né? Que o pessoal chama de centro. Isso daí por um lado. Por outro lado, ficou ainda mais evidente a política de isolamento do PT, que é uma política-chave, né, na reestruturação do regime político de acordo com as diretrizes do golpe de Estado. A gente viu, já vendo o resultado final da eleição, deu para perceber que o PT foi duramente combatido em vários lugares. Rio Grande do Sul, a direção do PT, aí que muita gente não entende, né? A direção do PT do Rio Grande do Sul é uma espécie de PSOL de velhos, né? PSOL da terceira idade. Então, eles só falam do PSOL, etc. e tal. Tarso Genro é um dos principais expoentes dessa ala. Eles imediatamente sacrificaram uma candidatura própria do PT para apoiar a Manuela Dávila, que é do PCdoB, e o PCdoB é o partido da aliança com Deus e o diabo na eleição. Em São Paulo, todo mundo viu o que aconteceu. A imprensa fez uma enorme campanha para o Boulos, uma parte relativamente importante do eleitorado pequeno burguês do PT se alinhou com o Boulos e ele foi para o segundo turno. E agora ele conseguiu o apoio do próprio PT, né, que eu acho que é uma política meio suicida do PT, e conseguiu o apoio conseguiu o apoio principalmente do Ciro Gomes e do PCdoB, né? O PDT é outro braço assim dessa política de frente ampla. A coisa ficou muito mais evidente em Pernambuco, né, onde nós tivemos aí uma situação que é de ter uma candidatura do PT que é uma candidatura escolhida pelas bases do partido, né? Eu não sei o que a Marília Reis vai fazer, não se trata disso, né? Quando se trata dessas candidaturas da esquerda pequena burguesa, o pessoal deve se preparar para uma profunda frustração em geral. Mas ela é uma candidatura das bases do partido, que na vez passada foi sacrificada para apoiar o candidato a governador do PSB. E aí, né, o PCdoB apoiou o candidato do PSB contra o PT, o que mostra que a jogada é mesmo liquidar o PT para um acordo com a direita golpista. Na Bahia, nós tivemos um caso, passou meio batido, mas ficou evidente pelo resultado eleitoral, que foi um resultado eleitoral ridículo, né, da major do PT. Além de lançar uma pessoa da PM, eles lançaram um candidato laranja. Agora é evidente isso daí. Porque o governador Rui Costa tem um acordo com o DEM, né? E no Ceará, vários setores da esquerda querem apoiar o candidato do Ciro Gomes. Então, a gente viu aí se formar... e o caso mais escabroso de todos, né, é o caso do Rio de Janeiro, onde
esquerda, né? O PT do Rio de Janeiro decidiu apoiar o Paes. O PSOL já estava apoiando o Paes desde antes da eleição. Há toda uma operação, né? O Paes é o candidato da Rede Globo. E ele conseguiu arrastar a esquerda. Eu acho que, nesse sentido, evoluiu a articulação da Frente Ampla, né? Que é a Operação Biden no Brasil. Eu acho que essa operação ainda está muito indefinida, não dá para saber exatamente quem é que vai... Como é que vai se dar isso daí, né? Mas a jogada seria o seguinte: eleger um candidato de direita usando o Bolsonaro como pretexto para votar, que é o que está sendo feito aqui no Rio de Janeiro, e em geral está sendo feito isso. Está sendo feito na Bahia, foi feito por debaixo do pano, né? Mas, por exemplo, no Maranhão, o governador do Maranhão, Flávio Dino, e o PCdoB estão apoiando um candidato dos republicanos. Em São Paulo, o republicano era o diabo, né? Que você tinha que evitar a todo custo. Mas no Maranhão parece que, né, o Republicanos ele é bonzinho no Maranhão. E o Paes, que é do DEM, né? Em São Paulo, as pessoas dizem para a gente o seguinte: não pode deixar o PSDB ganhar. Mas no Rio de Janeiro eles estão trabalhando para que o DEM ganhe. O DEM é um partido que saiu da arena, o PSDB saiu do MDB. São dois partidos da ditadura, mas pelo menos um tinha cara de oposição. Então, se você pode apoiar o Paes no Rio de Janeiro, pode apoiar o Bruno Covas de São Paulo. Dá na mesma. É uma política totalmente incoerente. Ela se segura agora na época da eleição, porque você consegue muita gente para ficar aí completamente hipnotizado pela questão eleitoral, né? Eu vejo nas redes sociais aquela loucura. O cidadão fala que não vai votar no Boulos, mas então você quer deixar o Covas ganhar, como se fosse assim o fim do mundo, né? Como se o PSDB não tivesse ganho as últimas 5.000 eleições em São Paulo, né? E como se o Paes no Rio de Janeiro vai ser ainda pior, ou igual, ou sei lá, que o PSDB. Então é uma incoerência, uma maluquice da esquerda, mas essa maluquice tem um sentido lógico, claro, que é montar a frente ampla, isolar o PT, né, de preferência conseguir uma pressão tão grande sobre o PT que o PT também apoia a frente ampla. Aí nós vamos acabar, né, numa situação muito ridícula no Brasil, que é que, através de uma manobra aqui, uma manobra ali, uma reviravolta aqui, uma reviravolta ali, nós vamos votar nos golpistas que derrubaram o governo da Dilma em 2016. Num certo sentido, o pessoal já está votando, né? Maranhão, Ceará, Rio de Janeiro já estão votando nos golpistas. Parece que a esquerda traçou a sua política futura, né? Nada melhor para combater o golpe do que um bom golpista. Boa, Rui. Bom, tem muitos comentários aqui sobre as análises, tem gente concordando, discordando, como sempre, né? Unanimidade o chat não tem, né? da análise política. Unanimidade não Oi? tem. Não tem, nem tem centro aqui também. Não tem o neutro. Mas boa, Oi. Eu queria te passar para um último tema, então, que é esse crescimento dos números de casos de coronavírus, aumento de internações em São Paulo e aparentemente até uma tentativa de dizer que a situação está igual, né? Um período de eleições, dá para se desconfiar do que está acontecendo, irresponsabilidades por parte do governo federal, que tem lá quase 7 milhões de testes estocados com data de validade para janeiro, e já tem ação até contra o governo, né? E a guerra da vacina, como sempre. Você concorda que, embora, enfim, eu sei que você não é médico, mas como é que você avalia essa interpretação de que há uma segunda onda ou há uma volta aí dos casos de Covid e que a gente estaria passando por um momento que os países europeus também passaram? Eu acho que não é um problema médico,
Acho que o que nós temos aqui é um problema político. O primeiro problema político que eu vejo, que é muito evidente, é que nós, brasileiros aqui, fomos mantidos às escuras sobre o que realmente estava acontecendo com o coronavírus o ano todo. Né? No começo era aquele negócio, fique em casa. Fique em casa, isso aí é fundamental, tem que resolver o problema ficando em casa, o isolamento social. Aí a economia tocou o fundo do poço, todo mundo que era fique em casa, né, estou falando dos políticos, dos líderes políticos, dos partidos burgueses, passaram a ser saia de casa. Mas põe a máscara, pelo menos para disfarçar e tudo mais. A hora que começou a eleição para valer, um pouco antes da eleição, já para preparar o clima eleitoral, esses mesmos líderes políticos, os governadores e tudo mais, sumiram com o coronavírus. Eu, inclusive, brinquei aqui várias vezes, né? O Brasil é um país milagroso. Aqui ninguém fez nada e o vírus desapareceu. A gente deveria, inclusive, exportar essa tecnologia de como não fazer nada e acabar com a epidemia. Porque nos outros países, na Europa que está tendo efetivamente uma segunda onda, a coisa é uma verdadeira loucura. Todo dia eu dou uma olhada na televisão italiana, francesa, etc. e tal. O país está assim numa situação de estado de guerra. No Brasil, o pessoal está na festa, está todo mundo na rua, não tem nada, parece um paraíso, né? E também ninguém fala que o pessoal está morrendo, ninguém fala que o pessoal está doente, etc. e tal. Não falava. Agora que está acabando a eleição, eles estão contando uma outra história. Então, quer dizer, nós temos que adivinhar o que está acontecendo. E essa adivinhação, ela tem que ser uma adivinhação política. Porque nós temos que entender o movimento político. Né? Como é que eu interpreto esse problema do vírus? Eu acho que é o primeiro grande efeito da vitória da Frente Ampla. Né? A Frente Ampla, com o apoio da esquerda, manipulou toda a população, começou com o Fique em Casa. O Fique em Casa, ele, tudo bem, tinha uma função para combater o vírus, mas ele tinha mais ainda a função de paralisar qualquer tipo de resposta popular à questão do vírus. Aí ninguém saía na rua. Aí, de repente, todo mundo começou a sair na rua. E ninguém falava nada. Por quê? Porque já tinha caído no conto do Dória, dos governadores e tudo mais. Já tinha caído no conto. Eles atacaram o Bolsonaro, que é um maluco, né? Em torno das declarações dele, fizeram outras declarações, mas na prática eles fizeram a política do Bolsonaro. E pior, durante a eleição, né, esses partidos dominantes, DEM, PSD e tal, a burguesia civilizada, fez um apagão do vírus. E agora que está voltando. Né, agora vai ser aquele negócio. Eu, pessoalmente, não acho que é segunda onda, não. Eu acho que é a continuação de uma situação que não foi resolvida. Na Europa foi muito claro. O pessoal foi... o vírus diminuiu, as pessoas estavam sendo testadas, etc. e tal. Eles abriram a economia. Abriram de maneira irresponsável, criminosa, abriram, também na Europa. Né? Eles não tinham condições de conter o vírus. E os governos sabiam disso. Os governos europeus sabiam que não tinham condições de conter o vírus. Mas mesmo assim abriram. E agora foram obrigados a voltar atrás. Porque na Europa também é muito mais fácil você ter uma crise política por causa do coronavírus do que no Brasil. No Brasil, a população está sendo manipulada aí com toda a tranquilidade. A população está sendo manipulada, a classe média, que é, digamos assim, especialista em ser manipulada pela burguesia, está sendo manipulada, a classe média de esquerda e de direita, e a própria esquerda política embarcou na política dos governadores com o truque de vamos ser contra o Bolsonaro. E aí agora a situação está começando a voltar
Agora que a gente poderia dizer o seguinte, nós estamos voltando à normalidade. O vírus está explodindo. Aí isso daí, na minha opinião, é um chute, mas é um chute baseado em dedução política, é o que já estava acontecendo antes. E o que você considera como frente ampla nessa questão, nesse tema, né? Entrariam aí tanto políticos como Dória, né, governadores de direita que foram contra o Bolsonaro e também partidos de esquerda. Eu acho que a guerra política entre o Dória e o Bolsonaro, né, porque a guerra política foi principalmente entre o Dória e o Bolsonaro. Quer dizer, entre um setor da direita e a extrema-direita no governo. Isso daí já era, né, uma política bem pensada pela direita para conseguir aliciar uma parcela da classe média e da esquerda, que é uma esquerda, na sua maioria, pequeno-burguesa. E o pessoal caiu no conto. Eu me lembro de ter feito várias análises naquele momento falando que eles têm a mesma política. Mas a esquerda falava, né? O próprio Boulos, ele falou, né, num determinado momento, falou assim, o Dória, que teve uma posição tão boa em combater o Bolsonaro na questão do coronavírus, agora quer liberar não sei o que e tal. Não teve posição boa nenhuma. Isso tudo era um jogo de cena político. Né? No final das contas, ficou provado. Eles abriram toda a economia no meio do auge da epidemia. A imprensa deu apoio para eles. O Bolsonaro não tem apoio da imprensa, é golpista. Né? A imprensa cobriu o rastro deles. E aí ficou tudo igual. No final das contas, quem abriu a economia não foi o Bolsonaro, com as declarações histéricas dele. Foi o Dória e os outros governadores com apoio da esquerda. E ao conseguir o apoio da esquerda, eles já montaram a frente ampla, que agora está aparecendo na eleição, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Ceará, no Maranhão, em vários estados do país já tem essa frente ampla. A esquerda está aliada aí com a direita numa infinidade de lugares. Né? E ninguém nem tem garantia de que esse pessoal de direita, que eles estão se aliando, não vai apoiar o Bolsonaro. Né? O Maia deu uma declaração recentemente que o cara falou, então tudo isso, você quer uma articulação de uma frente ampla, com apoio da esquerda, etc. e tal, contra o Bolsonaro? Aí o Maia, que não é trouxa, né? Que nem a esquerda, porque a esquerda é inacreditável. Ele falou assim, não é contra o Bolsonaro, é a favor do Brasil. Quer dizer, para bom entendedor, meia palavra basta. Pode ser até com o Bolsonaro. Depende da gente, né, estabelecer um contrato com o Bolsonaro aí que seja bom. Eu acho que a esquerda caminha aí para grandes desilusões, né? Tá a euforia eleitoral. Eu não estou vendo o chat daqui, né? Mas imagino que no chat estão aqueles cabos eleitorais fanáticos falando que porque você não apoia o candidato da vez. Eu tenho 40 anos de militância. Pela minha experiência aqui de atividade política brasileira nacional, já passaram aí dezenas de milhares de candidatos. Eleição não é coisa nova. Eu nunca vi dessa caixinha eleitoral sair nada de bom também. O pessoal vive de ilusão, né? Mas a eleição é uma espécie de droga, é uma espécie de cocaína da classe média, né? E você acha, então, que a esquerda vai sair desiludida? Eu acho que sempre se desilude. Eu não fiquei desiludido. Eu, por exemplo, sou tão antigo no negócio que eu fiz campanha dentro do PT para que a Luísa Erundina fosse candidata do PT. Imagina, 1988. A gente fez campanha contra o Plínio da Arruda Sampaio, depois os dois entraram no PSOL. Porque o Plínio da Arruda Sampaio era um candidato muito ruim mesmo. E a Erundina era dos movimentos populares, aquela coisa. Aí a gente conseguiu eleger a Erundina. Eu não fiquei assim também super entusiasmado, porque o que eu achei bom, porque era uma crise e tudo mais. Agora, o governo, na verdade, né? Eu estou falando da Erundina, mas eu participei da eleição também do primeiro prefeito do PT em Diadema.
O cidadão, ele botou o pé para dentro da prefeitura, ele traiu todo mundo que tinha apoiado ele, jogou todo mundo para fora e tal. Não adianta, isso aí é... O pessoal pode gostar, o pessoal pode até gostar de um esquerdista na prefeitura. Eu não acho que vai ter muito esquerdista na prefeitura, mas enfim, o pessoal pode até gostar, mas... Eu ia te perguntar justamente isso, se tem alguma candidatura vista como de esquerda que você bota fé. Não, nenhuma delas. E mais, né? Acho que é importante advertir o seguinte: o pessoal é tão iludido com a eleição que eles não vão procurar saber o que está acontecendo. Eu fiz uma rápida pesquisa nos candidatos de esquerda que foram eleitos, do PT, do PCdoB e do PSOL. A maior parte desses candidatos é gente de direita. O PSOL elegeu um latifundiário que é inimigo do MST. Depois elegeu um cidadão que veio do MDB. Quer dizer, é um partido de aluguel nesse caso aí. O único candidato que eles elegeram que parecia, que tem uma aparência de esquerda, é um candidato ultramoderado que era candidato do PT, que já tinha sido prefeito eleito pelo PT. Os outros três eram direitistas. Eles usaram a legenda do PSOL e o pessoal aí, fanático de eleição, festejando um negócio que nem existe. Do PCdoB, então, não vou nem falar. Eu encontrei isso, vou falar só isso aqui, porque é muito grotesco. Eu peguei uma candidata do PCdoB, eu acho que de Pernambuco. Aí estava lá a candidata, né? Se elegeu, professora, não sei das quantas lá, se elegeu. Aí eu procurei a ficha dela na internet. A internet é boa por isso, você vai lá, você acha rapidinho a ficha da pessoa. Aí eu descobri que em 2012 ela era candidata do PTB. Aí apareceu, em 2016, ela era candidata do PSDB. E agora ela se elegeu pelo PCdoB. Vamos festejar isso daí? O pessoal tem que prestar atenção no que está acontecendo. 70% dos prefeitos de esquerda que foram eleitos aí não é de esquerda. Nunca foi de esquerda e nunca vai ser de esquerda. Tem tudo isso. É que nem o negócio do candidato negro, né? Elegeu o candidato negro. Aí o negro é o primeiro a ferrar os negros aí, as mulheres são as primeiras a ferrar as mulheres. Isso é tudo uma grande fantasia, a eleição. Mas tudo bem, deixa o povo aí fazer a sua experiência, não é? Sim. Agradecer aqui os últimos superchats que chegaram. O Guilherme Bezerra está dizendo: Rui desmascarando as ilusões da esquerda, entre aspas, ele coloca a esquerda. Obrigada, Guilherme, pelo apoio aqui. Roberto França: Rui, o demolidor de ilusões liberais. Ana Valéria Carneiro Dias: em homenagem às ótimas análises do Rui Costa Pimenta, ela manda a homenagem aqui em forma de apoio à TV 247. É isso, então, próxima terça a gente já tem aí o resultado de tudo, faz um balanço também sobre a conclusão, né, desse processo eleitoral, e a gente comenta as próximas notícias que virão. Obrigada, Rui, obrigada a todo mundo que acompanhou aqui o programa. Terça a gente está de volta. Abraço. Até terça. Até. Tchau, tchau.